Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa casa de luz, de harmonia e de oração. Primeiramente, vamos dar uns avisos gerais. A Casa Espírita trabalha com palestras presenciais sempre às quartas-feiras, 20 horas. E nos domingos, o encontro é online. É uma live. Às 19h30. Através das redes sociais do Facebook e YouTube. Nas quartas também tem o atendimento fraterno, onde uma pessoa necessitada conversa com um trabalhador da casa e poderá vir um pouco antes do início da palestra para atendimento. A casa possui uma biblioteca, onde os interessados podem retirar livros para aprimorar sua leitura. Também tem o Clube do Livro, onde a pessoa se inscreve e adquire um livro por mês, pagando um valor menor do que é vendido no comércio. A casa também possui grupos de estudos, onde o interessado pode procurar um trabalhador da casa, pode procurar o Juliano, a Anne, o Jefferson. Se quiser iniciar uns estudos, aí com eles você tem maiores informações. Inicialmente eu vou ler um texto. Não estrague o seu dia. A sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos. O seu desânimo não edificará a ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício de sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. Não estrague o seu dia. Aprenda, com a sabedoria divina, a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo, sempre para o infinito bem. André Luiz. Aos que desejarem, então, podem fechar os olhos e vamos elevar nosso pensamento ao nosso Pai Maior, em Jesus Cristo, aos nossos amigos protetores, que sempre estão nos protegendo e nos velando. E hoje, vamos pedir a eles que, depois de um longo período de feriado, ainda temos amigos, conhecidos, familiares em viagem, alguns retornando, outros indo para suas férias. Então vamos pedir à espiritualidade maior para que acompanhe e ilumine a todos em seus destinos, para que possam seguir e chegar em segurança, para que todos consigam, de alguma maneira, chegar, ficar e após retornar. Vamos pedir também àqueles que saíram de suas casas e por um ou outro momento não conseguiram retornar, para que a espiritualidade maior os receba de braços abertos, com muita energia, com muita paz, para que eles, nesse momento, consigam entender, compreender o que está se passando com os mesmos. Que a paz esteja com todos e que todos tenham uma boa saúde.
Que assim seja. O tema de hoje, essa noite, estão vendo aí a prece de cada dia. E vocês também estão vendo a imagem no centro ali, as mãos postas, dedos entrelaçados. E a partir dessa imagem, eu vou falar sobre a minha experiência. De família, eu sou católico, de berço. Então, passei por todas as situações de batismo, catequese, crisma. E, naquele tempo, se tinha uma grande cobrança, uma obrigatoriedade de saber algumas situações. Eu não estou aqui criticando alguma religião. Eu estou colocando o que eu passei para que posteriormente se entenda toda uma situação. Então, o que na época era cobrado? Decorar 10 mandamentos, decorar preces ou orações, que era o primordial. Se falava em caridade, se falava em amor, ajudar o próximo, mas não era o que se fala hoje. Tinha também a parte da confissão. E o que acontecia após a pessoa se confessar? Aí nós vamos chegar à questão de números. Você vai fazer tantas preces ou orações, 5, 10, 15, determinar para quê? Para que você seja salvo do que você fez. Então, praticamente era algo obrigatório e mecânico. Mecânico porque ainda tinha algumas situações de como nós deveríamos se postar e se portar. E isso vem de longos tempos, né? Muitas datas, que é a questão do costume e do hábito. Como eu disse, não estou criticando, mas é algo que se pode ver de maneira diferente. Pois bem, nesse segundo slide aqui, nós vemos duas imagens. Uma pessoa do meu lado direito, pessoa posta com as mãos postas, e no outro lado, uma família, digamos assim, o coletivo. Todos, digamos assim, seguindo um rito, né? Pois então, aqui vemos duas imagens diferentes, mas com o mesmo significado. E eu pergunto, por que não podemos sempre fazer de uma maneira diferente? Sem hábitos, sem costumes. Independente, uma mão, duas mãos, ou dedos entrelaçados. O que nós temos que ter é o pensamento em relação ao que se quer. Então, aí vamos ver o que é a oração. Eu coloquei oração, prece e conversa. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem, na coletânea de preces espíritas, nas preces gerais, a oração dominical, e que fala sobre o Pai Nosso. Agora mesmo eu estava falando pela questão de fazer uma prece, ou uma oração, ou uma conversa, de modo mecânico. Mas o Pai Nosso, ele tem uma peculiaridade.
é uma breve oração, né, que, segundo o Evangelho, ele diz assim: é um canal de comunicação com o divino, ou seja, um meio de buscar a conexão com Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec menciona o que é orar. A prece é um ato de adoração. E aqui vem a parte importante, a mais importante. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E é nessa parte aí que eu volto à questão lá da minha adolescência, lá na catequese, na crisma, na questão de ser alguma coisa mecânica, na questão de repetir tantas vezes. Então, na época não se preparava a questão, era a repetição, mas e o pensar nele, aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele. É uma situação que eu vejo assim. Naquela época era daquela forma, hoje é diferente. O meu pensamento é diferente. Então eu sei que tem que ter essa tríade aqui, né? Então, aproveitando que a gente muitas vezes não consegue, não tem um momento ideal para fazer uma prece, não tem uma concentração. E a espiritualidade diz que nós podemos rezar o Pai Nosso. Pai Nosso da maneira da espiritualidade. Então, aqui lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre o Pai Nosso. E diz assim: de todas as preces, é a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus. Está escrito na Bíblia, Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13. Seja porque pode surgir a todas, conforme os pensamentos que lhe conjuguem. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima, de sublimidade na simplicidade, com efeitos sob a mais singela forma. Ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Também diz: o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Contudo, em virtude, mesmo de sua brevidade, o sentido profundo que encerram as poucas palavras de que ela se compõe escapa à maioria das pessoas. E dizem-na como uma fórmula cuja eficácia se ache condicionada aos números de vezes que seja repetido. O que eu falei anteriormente. Então, sintetizando, é isso. Seguindo, aqui nós temos as partes do Pai Nosso. Então, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha bem o que essa frase significa. Cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Cego, portanto, é aquele que não te reconhece nas tuas obras. Orgulhoso, aquele que te não glorifica, e ingrato, aquele que não te rende graças. Essa é a primeira parte. A outra: venha o teu reino. Dia virá em que, segundo a tua promessa, todos as praticarão. Desaparecido terá então a incredulidade. Todos te reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas.
e o reinado de tuas leis será o teu reino na terra. Digna-te, Senhor, de apresentar-lhe o advento, outorgando aos homens a luz necessária, que a conduza ao caminho da verdade. Continuando. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E o que diz ali? Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis, é submeter-se sem queixumes aos teus decretos. O homem a ela se submeterá, quando compreender que és a fonte de toda a sabedoria e que sem ti ele nada pode. Fará então a tua vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. Aqui estamos falando dos espíritos superiores que não estão mais, os desencarnados que não estão mais conosco e que já seguem os escritos, digamos assim, de Jesus e de Deus. Então nós temos muito que passar ainda, temos muito que aprender. Então essa parte aqui, ela é bem real, porque nós estamos em processo de aprendizagem ainda, até nosso último dia aqui como encarnados. Dá-nos o pão de cada dia. Olha só que interessante aqui. Dá-nos o alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, mas dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Um parágrafo pequeno, mas que diz muita coisa. Nós estamos pedindo o alimento de cada dia, mas não podemos esquecer de nos alimentarmos espiritualmente, que é o mais importante. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos ofenderam. Aí, lá embaixo, coloca assim: tu nos impuseste por lei expressa a caridade. Mas a caridade não consiste apenas em assistirmos aos nossos semelhantes em suas necessidades. Também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Concede-nos, ó meu Deus, forças para apagar de nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Muitas vezes, uma pessoa, ela quer escutar ou quer falar, eu te perdoo. Mas muitas vezes, o sentimento não vem lá do fundo do coração. Então, aqui também caímos mais uma vez na questão de sermos mecânicos, de falar, somente se expressar. Eu perdoo, está perdoado. E aí eu volto na questão da confissão. Porque quando éramos crianças, tinha que se confessar, e depois a penitência era fazer as preces com os determinados números de vezes. E muitas vezes era só falado. E muitas vezes era contado no dedo. 1, 2, 3, 4. Primeiramente tentando terminar, digamos assim, de rezar todas as preces. Mas, e dentro de nós? Dentro de nós, nós conseguimos, será? Eu falo por mim, eu não. Era mecânico. Então são coisas que a gente vai vendo
ao passar dos anos. Hoje, eu não sei como funciona a questão nas religiões, nas outras. E também não procurei saber. Mas eu sei por mim e sei pelo que eu estou aprendendo com o Espiritismo. Não nos deixes entregue à tentação, mas livrai-nos do mal. E aqui eu sublinhei o seguinte: em nós mesmos está a causa primária do mal, e os maus espíritos mais não fazem do que aproveitar os nossos pendores viciosos. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles contra nós mesmos, pois é que precisamos dirigir os nossos esforços. E se o fizermos, os maus espíritos naturalmente se afastarão, porquanto o mal é que os atrai, ao passo que o bem os repele. Quantas vezes nós falamos alguma coisa em relação até à viagem? Alguns familiares dizem, cuidado com a estrada. Né? Vou usar o exemplo da estrada, da viagem de novo. Se cuide. Mas aquela boa viagem, bom retorno, não se tem. Mentalizando a coisa positiva. E nós somos assim. E nós estamos evoluindo para que não fizemos isso aí. E com essa situação, eu trago um caso, um fato, que aconteceu com um amigo meu, há anos passados. Ele trabalhava em uma empresa grande, ele era bem visto na empresa, e teve um simpósio, um encontro aqui na empresa lá, e um dos diretores dessa empresa gostou do trabalho dele. E queria conversar com ele a respeito desse meu amigo ir trabalhar em outro estado. E ele não queria. Ele tinha família, ele era casado, tinha 2 filhos. E ele deixou a situação em banho-maria. Até então, passou um mês e pouco, o chefe imediato desse meu amigo disse para eles, olha, nosso superior lá quer conversar contigo, não tem como mais tu não ir. Vai ter que ir lá. E ele foi. E aí, conversando, ele colocou que não queria a situação, pelo estado era muito longe, tinha os familiares onde ele residia e tudo mais. E esse superior dele, aí, o chefe dele, disse assim, não, vamos fazer o seguinte, tu vai trabalhar uma semana na tua cidade, uma semana tu vem para o meu estado. Depois tu retorna, tu trabalha 2 semanas na cidade e 2 semanas no meu estado. Para que ele conseguisse gerenciar a questão da família e a questão do trabalho. E assim foi um bom tempo. Até que esse superior dele de outro estado, tu vai ter que trabalhar conosco. E ele, não, vou conversar com a minha esposa então, e a gente vai ver, tomar uma decisão. E ele diz para a esposa assim, vamos, ficamos uns 10 anos e depois retornamos. Simples assim. E ela concordou. E foi o que fizeram. No mês que completou 10 anos que ele estava lá no outro estado, que eles tinham planejado mentalmente com a esposa que ele retornariam para a cidade de origem, ele foi demitido da empresa. E o que eu quero dizer com isso? Ele simplesmente colocou que em 10 anos, ele pensou, conversou com ela, que em 10 anos ele voltaria.
Mas ele não mentalizou que ele voltaria e continuaria na empresa para seguir o seu trabalho. Ele saiu da empresa, está muito bem de vida, tudo tranquilo. E um dia, quando eu fui visitá-lo, ele me perguntou o que eu achava em relação a isso, né? E ele mesmo me deu a resposta. Ele disse assim: eu deveria ter fomentado mais aquele meu pensamento de não só de retornar, mas e sim continuar trabalhando na empresa. Aí é o que eu digo, pela questão do pensamento, de ser positivo, de ser negativo nas nossas situações do dia a dia. E é o que diz aqui. Aí os espíritos pensando negativamente, os espíritos maus vão estar conosco. Pensando positivamente, os espíritos vão se repelir. Ou assim seja. E o que diz aqui? Que em todas as coisas que nos escapam à compreensão, se faça a tua santa vontade e não a nossa. Pois somente queres o nosso bem e melhor do que nós, sabes o que nos convém. Para todos suplicamos tua misericórdia e tua bênção. Voltando à história do meu amigo, ele aceitou de bom grado que era para ser. Muitos não aceitariam. Ele tinha uma vida, digamos assim, econômica tranquila e conseguiu se sobressair, não na empresa, mas em outras coisas. Então, aí que eu venho para a questão do Pai Nosso. É uma oração, uma prece curta, mas de grande significado. E voltando àquela situação de orar todos os dias, a espiritualidade fala nisso. Eu já falei antes que muitas vezes nós não conseguimos orar e não vamos ser mecanicamente pensar qualquer coisa. Então a espiritualidade diz assim: reze, orem o Pai Nosso, que aqui está toda as situações que podem nos atingir. Mas essa oração aqui, como vocês veem, eu coloquei, já finalizando, as duas maneiras que eu falei lá, que seria algo tanto mecânico, pela questão de posição, de hábitos e costumes, e uma oração no dia a dia. Podemos fazer as preces, orações, podemos nós mesmos mentalizarmos o que nós queremos, a nossa conversa com o Altíssimo, devemos fazer isso. Mas não podemos esquecer o que dizia lá no slide anterior. Pensar nele, aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele. Bom, o que eu tinha para hoje, essa noite, era isso. Então, novamente, eu peço a todos e convido aos passistas da casa para fazer o passe. Aos que desejarem fechar os olhos, e vamos elevar o pensamento em nosso Pai Maior, em Jesus Cristo, aos nossos amigos espirituais benfeitores, que sempre estão nos iluminando, nos protegendo e nos guiando. E vamos pedir mais uma vez para que os que estão aqui hoje saiam melhores do que chegaram. Aos que estão nos hospitais, aos que estão aos que estão nos manicômios, aos que estão nas ruas,
para que todos tenham força, vontade, tenham amor no coração, para que todos consigam atender às suas necessidades, para que todos consigam ter uma semana abençoada, para que todos consigam acreditar em Cristo, em Deus, na espiritualidade maior, para que no futuro e quando não estiverem mais aqui, que sejam recebidos de braços abertos, com muita alegria no coração, muita paz, e que todos continuem com saúde e em harmonia. Que a paz esteja com todos e que todos tenham uma boa saúde. Obrigado a todos, uma boa noite e um bom retorno para as suas casas.